A Médio das Flores, Visconde de Torres Solonote, Investigações no Terreno dos Fenômenos do Espiritismo pelo Grupo Espírita Marieta. Últimas sessões, dia 14 de junho de 1889. Última sessão da segunda série de trabalhos, 130 minutos, com os mesmos assistentes da sessão anterior. Diegues no lugar de Alarcon, que se ausentou de Madrid. Repetições dos fenômenos na sessão do dia 10. A manifestação do Beato é mais notável. Sua luz interior mais clara e mais intensa. A manifestação de Marieta apresenta-se com maior desembaraço de movimentos do que nunca. Ela já é um ser igual a nós, por várias vezes mostra seus pés levantando o vestido, faz um verdadeiro alarde de agilidade de movimentos, com alguns sinais bem compreensíveis, indica que vai acontecer outro fenômeno. Aparece o segundo espírito, que há tempos começará a se materializar, tendo progredido bastante. Marieta traz uma belíssima rosa para a médium e beija antes de entregá-la. Toma de mãos da médium um pequeno tablet que coloca na boca, sendo depois vomitado pela médium. No final da sessão reproduz-se o fenômeno da sessão anterior, mas em vez do espírito de Laura, outro se apresenta de saia branca e manto preto. Reflete-se durante a última parte da sessão no escuro, os apostes de flores e tablets pequeninos. Tiro-se da minha gaveta um papel que voa pelos ares e por cima das nossas cabeças, e em um instante está sobre a minha careca. Enquanto se escreve uma longa comunicação assinada Rosas, e da qual copio os parágrafos seguintes dirigidos à médium. Algumas vezes tem aparecido aos olhos dos teus próprios irmãos, coberto por um véu de nuvenzinhas e sofrendo certos eclipses que deram como resultado um grande bem, o bem que provém da experiência do desengano, ou seja, o conhecimento deste, para poder evitá-lo no futuro. Se a astronomia, com seu potentíssimo olhar adentrou nos céus e escreveu em sua bandeira a pluralidade dos mundos habitados, se a física tem demonstrado a unidade de força e a química a unidade da matéria, as portentosas manifestações que por teu intermédio aconteceram neste círculo, proclama em voz alta a solidariedade do universo, a identidade da essência, um mesmo princípio e um fim igual. Tu compreendeste perfeitamente que era injusto considerar o trabalho como um castigo, e o contemplavas como um meio de constante elevação. Não buscaste o ideal da perfeição em fugir do perigo, já que heróis não fogem, e sim vencem, e vencem porque combatem. Se a terra apresenta rios, mares, bosques, o homem constrói pontes, canais e amplas estradas. Se a sociedade ameaça com escolhos, tu tens buscado evitá-los. Caminhando decididamente pelas duas únicas trilhas que conduzem a Deus, pelo trabalho e pela caridade. Esta é a verdade e é inútil ocultá-la. Ela provém de Deus, e Deus saberá mostrá-la como refulgente claridade. Com data de dia 20 de junho, os componentes do grupo, ao terminar a segunda série de pesquisa, assinaram uma comunicação felicitando entusiasticamente a Média das Flores e agradecendo a ela pela abnegação para que esse espontâneo ato servisse, se não de prêmio, sim de satisfação e algo tanto de lenitivo para os grandes dissabores e sofrimento de sua firme e entusiasta adesão à ideia espírita que lhe causou. Explicações, particularidades e detalhes. Quase todas as comunicações recebidas nas sessões de materialização foram obtidas pela escrita direta ou pneumatografia, ou seja, sem ser executado pela mão da médium. Isso aconteceu em formas diversas, conforme consta nos relatos das sessões que foram publicadas. Fora da sessão, obtínhamos muitas vezes a escrita direta em forma equivalente à dos quadros de giz. Para isso, utilizava-me de um exemplar do livro Marieta, edição de luxo, encadernada. Sob uma das capas colocava uma folha de papel daqueles de tamanho pequeno que costumava usar para escrever cartas e um pedacinho de mina ou ponta de lápis. A média ficava com um tempinho com o livro nas mãos, sempre às nossas vistas. Na sequência, a comunicação escrita aparecia. Algumas vezes observei que o pedacinho de mina ficava um pouco desgastado, como se tivesse sido utilizado para escrever. Isto era no começo. Mais tarde o procedimento variou por indicação dos espíritos. Depois de colocar o papel, mas não a mina ou a pontinha de lápis sobre a capa do livro. Este era amarrado com uma corda, lacrando os nós, a média segurava o livro entre as suas mãos por alguns minutos.
e imediatamente deixavam em cima de uma mesa, quase sempre a mesinha das experiências, ao redor da qual sentavam uns 3, 4 e às vezes até mais pessoas. A médium colocava a palma de sua mão direita sobre o livro. Por cima de sua mão eu colocava a minha sucessivamente. E sucessivamente todos os outros assistentes à experiência. Entre os nossos dedos passava o lápis, que assim era segurado em posição vertical. Em uns instantes, quando a médium anunciava que a operação estava terminada, nós tirávamos as mãos, eu cortava a corda, e a princípio com grande surpresa nossa, e sempre com contentamento, aliás, na comunicação que acabava de ser obtido por escrito direto, através de um procedimento parecido ao dos quadros de giz usados pelo médium, Sage e outros. Eis aqui algumas particularidades notáveis que tive a ocasião de observar. A escrita saía da cor do lápis que usávamos para a experiência. O caráter da letra era sempre o mesmo da médium. Algumas vezes escreveu em língua desconhecida para ela, porém corretamente. A duração era proporcional ao tamanho da comunicação. Um particular muito curioso que prova o poder dos espíritos e a inutilidade de certas precauções quando eles desejam ludibriá-las. Sem ninguém perceber, eu costumava colocar uma marca quase imperceptível nas folhas de papel que serviam para a escrita direta. Um dia observei que o papel da comunicação não tinha aquele sinal, que eu fizera a lápis em um dos cantos. Não disse nada da minha impressão, porém os espíritos me disseram por boca da médium: vai olhar na tua escrivaninha. Ali encontrei a folha de papel que eu tinha marcado e que tinha certeza de ter colocado dentro do livro. A seguir, os invisíveis me disseram: para nós são completamente inúteis certas precauções. Você tem suficientes provas para não duvidar. A prova que acabavam de me dar era inconclusa. Já recebi tantas que ainda que fossem negados por todos aqueles que presenciaram os fenômenos do Grupo Marieta, eu com a mão na consciência, poderia afirmá-los. Vigilância cuidadosa. Em meu desejo constante de certificar-me da realidade dos fatos e evitar mistificações e fraudes, exercer cuidadosa vigilância, tomava toda a sorte de precauções compatíveis com a índole das experiências. Por essa razão quis que essas pesquisas acontecessem em minha casa e aluguei um quarto em casa isolada, nos arredores de Madrid. Sem reparar em despesas, levei para morar comigo a numerosa família da médium e transigi com certas coisas que poderiam parecer abusos e até me fazer passar por explorado, e sofri resignadamente contrariedades e desgostos. Bem valia a pena isso e muito mais para ver as coisas que eu vi. Por tudo que aprendi, espiritualmente desfrutei daqueles anos de experiência que me permitiram observar e estudar em umas condições que poucos investigadores, ou quem sabe nenhum, tiveram a sorte de reunir. Eu esperava ainda mais, mas pelo que pessoalmente me afastou, não pelo que pessoalmente me afetasse, mas porque oferecia aos sábios o estudo daquela notabilíssima mediunidade. Era o meu desejo mais ardente e um dos meus afãs. Não pode ser assim, sem dúvida que não era para ser assim. Paciência. Não tenho remorso de consciência, eu fiz o que me era possível, e agora sinto muito mais não ter conseguido cumprir todos os meus propósitos. Quando observo o que aconteceu com Elza Paladino, a cujas sessões eu assisti em Nápoles, que tanto está chamando a atenção, sendo que a sua mediunidade é insignificante se comparado com a poderosíssima da médium das flores. Conclusão. Dissolução do Grupo Marieta. Um artigo da revista de Estudos Psicológicos de Barcelona, Desencarne da médium das flores. Depois das últimas sessões realizadas no dia 10 e 14 de junho, a médium ficou muito enfraquecida. Conseguiu se aliviar um pouco no resto do mês, porém houve pouquíssimas manifestações. Na primeira quinzena de julho não houve manifestação alguma. Imaginei que não aconteceria mais nenhuma e o grupo dissolveu-se. Deixei de morar em Madrid, mudei para Saragoça, onde publiquei alguns suplementos a O Espírita, que tinha sido órgão do Centro Geral do Espiritismo na Espanha, que eu presidia, e do Grupo Marieta. No número de agosto de 1894, na revista de Estudo Psicológico de Barcelona, falando na célebre médium do Grupo Marieta, eu dizia que ela, por antonomasia, era chamada de médium das flores, e com razão, pois os anais do espiritismo moderno não resistem nenhum outro médium tão poderoso para aportes de flores. Na minha casa de Madrid, onde fiz experiência pelo espaço de 3 anos com essa médium desenvolvida por mim, cheguei a juntar
60 belíssimas camélias procedentes de aportes obtidos em poucos dias, quase todos à plena luz. O quarto estava constantemente cheio de flores, e inúmeros vasos da mesma procedência transformavam em um jardim a sacada da minha casa, da rua Almagro. Por último, plantas e flores de aporte foram premiadas na exposição de 1879 e 1880, realizada no Jardim do Bom Retiro pela Sociedade Madrilense Protetora de Animais e Plantas. Imensa quantidade de flores de aporte e ainda plantas indígenas e exóticas recebi naqueles anos de experiência, principalmente a partir do completo desenvolvimento da média nesse tipo de fenômenos. Com a leitura deste livro será possível fazer uma ideia e ver se há que o título de média das flores está justificado por completo. Aquelas pessoas que tiveram presente a história do espiritismo na Espanha dos anos 77 e 90 lembraram as vicissitudes que o grupo Marieta teve de enfrentar e os graves desgostos que alguns irmãos nos deram, e também a opinião favorável dos centros espíritas da Espanha e do estrangeiro, registrada em O Espírita, uma lembrança de gratidão ao inesquecível Fernandes, que foi aquele que mais nos alentou com a sua interessantíssima correspondência epistolar e desde as colunas da sua revista. Testemunho de gratidão para todos aqueles que se colocaram do nosso lado, perdão para aqueles que nos causaram os desgostos e diminuíram parte dos resultados que esperávamos da nossa investigação, porém de sabores, desgostos e pesos materiais que não foram pequenas. Tudo isso eu aceito como sendo bom, agradecendo a Deus e aos bons espíritos, principalmente ao Espírito Marieta, aquilo que conseguimos obter no terreno das manifestações físicas do espiritismo. Faz poucos dias que soubemos do desencarne na América da celebre médium, de quem não tínhamos notícia e que possivelmente perdeu boa parte, mas não por completa, a sua poderosa mediunidade. Espírito de superior inteligência, alma nobre e generosa, coração aberto sempre à caridade e disposto ao sacrifício pelos outros. Além dessas e de outras qualidades, possuía também grandes defeitos, reminiscências talvez de outras encarnações que não soube dominar nesta. Sem dúvida, por ter escolhido uma prova superior às suas forças, se é que foi assim, devemos nos compadecer do espírito que sofre as justas consequências, estando envolto em trevas quando tão brilhante luz poderia irradiar. De qualquer modo, elevemos por ele ardente prece, que a oração sentida é sempre bálsamo, consolador para o espírito. Por isso, nós a pedimos para aquela que foi chamada de médio das flores. Olhai para o céu. Vou dar fim a este livro, completando as indicações feitas na introdução, com os seguintes preciosos parágrafos do elevado Espírito de Marieta, contido no capítulo intitulado Olhai para o Céu, da primeira parte deste poema intitulado Marieta. Com quanta indiferença tem passado até aqui o mar da humanidade, empurrado pelo fluxo das ondas das suas gerações, atrevendo-se apenas a aventurar algum olhar, mais curioso do que investigador, sobre esse céu azul que eternamente vem protegendo com a luz dos seus dias e a escuridão das suas noites. A essa humanidade, por séculos e séculos, tem buscado nas entranhas das vítimas sacrificadas a ferocidade dos seus deuses inventados, a certeza dos seus destinos, acreditando ouvir em seus oráculos e profetas falsos a voz da verdade, que sempre se manifesta somente onde está, ou seja, através do céu azul que sempre foi visto. E o que existe, o que se encontra nesse além que se estende eternamente sobre as vossas cabeças, sobre os vossos pés eternamente, e eternamente à vossa direita e à vossa esquerda, pergunta. E quem poderia sabê-lo, pergunta. A inteligência mais poderosa fica cansada e a cada passo busca um ponto de repouso ao se espraiar pela imensidão dos espaços, porque para remover a imensidão das distâncias com a alavanca do pensamento, esses pontos de repouso são indispensáveis. É preciso um ponto de apoio como precisou Arquimedes para remover o mundo, e é possível perder-se no infinito os raios que em todas as direções partem do ponto que cada se ocupa, pergunta. Não terão de chegar a um limite, por mais que a distância seja imensa? Não, jamais. Se a imensidão tivesse um limite, seria pequena, e nela não cabe nada que seja mesquinho, nada que seja passível de comparação. Existem seres capazes de dominar grandes imensidões, como o homem domina o mundo. E se lhes fosse dado escolher o maior entre um grão de areia e um mundo, não saberia com qual ficar, porque para eles ambos possuem uma mesma magnitude. E a verdade é que tanto se agita em buscar cada vez mais todas as humanidades que povoam todos os mundos, poderá
porventura ser encontrado somente em algum deles? Não. Cada ser busca a verdade necessária dentro de cada geração dentro de cada humanidade, e todas as humanidades reunidas somente conseguirão encontrar ali onde ela está, em Deus. A todo ser inteligente, seja livre ou sujeito a qualquer humano, individualidade, por muito grande que seja, a esfera de sua ação sempre encontra além a eternidade insondável, que se bem para olhar de frente, se bem para olhá-la de frente, obriga a levantar o olhar, precisa também ajoelhar o pensamento. Elevem a testa, filhos da terra, arranquem segredos do pedaço de firmamento que os envolve, e leia nesta só página do grande livro da eternidade, onde Deus escreveu sua grandeza, as primeiras palavras que nele indicam o certo conhecimento da verdade. Empreguem seus esforços em abrir caminho para a ciência, removendo as entranhas da terra para surpreender a história do seu passado. Escrita com caracteres indeléveis em suas camadas superpostas, busquem no movimento do universo a história do seu futuro, escrita não fatalmente como pretendem as falsas teorias de alguma ciência vão, mas sim naturalmente como algum dia vão encontrá-lo, descrita entre as imutáveis leis do universo. Confunda-se em uma só análise o céu com a terra, assim como o menor dos átomos que você quase não consegue perceber, com a última estrela cujo brilho quase nem se pode avistar, e eles resolverão um indecifrável problema entre cujas incógnitas desde o princípio vem palpitando a humanidade, pelas quais tanto se afadiga. Eles dirão de onde vêm aqueles que vocês veem nascer e aonde vão aqueles que vocês veem morrer. É do mesmo modo como a partícula colocada em relação com o mundo, descobrindo-lhe muitas e grandes leis do universo, colocando o mundo em relação com todos os mundos que a pesquisa alcança, vocês chegarão a descobrir muitas grandes leis da imensidão. E já é tempo de vocês se levantarem, abandonando o torturoso caminhar das gerações passadas, seguindo um majestoso passo pela trilha firme da verdade, na vanguarda das gerações vindouras. E é já tempo de vocês se despojarem das fatias de preocupações que aprisionam e enfraquecem o espírito, cortando o voo de suas grandes aspirações. E é já tempo de terminarem suas lutas materiais e de se apontarem para os combates do pensamento, as lutas de inteligência. Somente assim vocês poderão se levantar do pó que os atrai para confundir seus espíritos com a imensidão do espaço que até o momento presente estava esquecido de vocês. Esquecido não, confundido com esse apego exagerado que vocês têm à terra. Em suas mãos está fazer que ela seja grande, sendo grande vocês mesmos. Vocês podem levá-la a fazer e fazer que ela ocupe um lugar digno no universo, elevando com dignidade o seu pensamento. Os grandes mundos, como os grandes homens, não são aqueles de maior volume, sim aqueles que estão animados por grandes espíritos. Já é tempo, filhos da terra, já é tempo, já chegou a hora de que vocês, deixando de caminhar em saltos pelo caminho do progresso, caminhem com o devido como é devido para o bem de cada um de vocês, para o bem da humanidade, para o bem do universo. O homem já está perto do mais alto das grandes negociações para empreender o seu caminho precipitado em direção às grandes afirmações, e já está chegando ao topo, onde condensadas todas as suas crenças contraditórias irão conduzi-lo precipitadamente ao vértice onde está assentada a única crença só e universal. O passado foge, o presente vem e o futuro entreabre-se pleno de sedutoras promessas para a humanidade. O passado aparece escuro, o presente claro, o futuro brilhante. Foge sim esse passado envolto na escuridão dos seus tempos. Foge com seus deuses falsos e iracundos, com a extravagância das suas crenças, com os desacertos dos seus poderes, com a ferocidade dos seus magnatas, com os rios de sangue abertos nas suas próprias veias pela impiedade dos seus césares, com as ruínas dos seus extermínios, com os restos da sua pilhagem. Foge sim em tumultuoso tropel entre o fogo da sua intolerância com a face dos seus sacerdotes, a sangrenta ara dos seus altares. Foge esse passado, ligando somente ao presente e ao futuro, pelos laços quebrados que a palavra divina de Jesus soube amarrar. E aqueles que depois dele conseguiram reatar a terra com o céu. E se o passado foge vacilante entre a poeira das suas ruínas, apresenta-se novo modo de ser da humanidade. Aparece claro o presente, livre de tantos horrores, com a unidade das suas crenças, com o seu conhecimento mais perfeito na divindade, com os seus filhos livres de perseguição, para se dedicarem em maior segurança à árdua tarefa de realizar enfim suas grandes desejos.
E o futuro? Quem é que se atreveria a dizer uma só palavra sobre o futuro? Pergunta. Se eu quisesse descobrir o grandioso quadro em que ele se destaca, vocês encontrariam um fundo confuso. Cores indefiníveis, formas ilimitadas. Se eu quisesse descrevê-lo em traços grandes por tudo, aquilo que abrangessem pequenos pelos que viessem a dizer, somente encontrariam noções confusas, palavras incompreensíveis, caracteres indecifráveis. O futuro brilha sobre nós, habitantes do espaço, como o sol brilha sobre o horizonte de vocês, habitantes da Terra. Os arcanos do futuro são, para nós, tão insondáveis como outros espaços secretos da imensidão. Se o passado de todas as coisas assenta sua base nos abismos do tempo, e se o presente desliza aos nossos olhos com a incansável velocidade do seu movimento, o futuro que se perde no cume das idades causa vertigens quando tentamos alcançá-lo com o pensamento. Vemos o futuro, mas para nós é impossível analisá-lo. Vocês cegos somente percebem seu calor. Nós estamos dotados de uma vista capaz de sondar. A de vocês, efeito de um delicado órgão material, detém-se, fica paralisado sobre a superfície, sobre as superfícies. Somente abrigamos uma noção tão incompleta do futuro como aquele que vocês abrigam do mundo dos espíritos. Somente podemos adivinhar o que está oculto por trás do véu de mistério que o cobre. Com a poderosa força de um raciocínio propriedade de elevados espíritos. E eles só chegaram a perceber ali uma apoteose grandiosa. Resumo de todos os heróis, de todos os gênios, das virtudes todas que a infinidade de mundos vai acumulando, e cada geração sua vai desprendendo. Somente poderosas inteligências livres de todo o domínio material conseguiram enxergar que a ciência, a arte e a estética encontrou ali as suas últimas formas, e que de lá talvez o último crisol para depurá-las poderão partir para se confundirem no lugar onde a absoluta verdade começar. E quem conhece as novas fases, as depurações novas pelas quais deverão passar para se elevarem cada vez mais e serem mais dignas de se aproximar de Deus? Pergunta. Nada por oculto que fique para o olhar indagador de vocês, deixe de realizar nem por um instante as funções que lhe foram destinadas. Mesmo se a humanidade inteira desaparecesse um dia da face da terra, nem por isso no dia seguinte o sol deixaria de passar majestoso sobre ela. A emprestada luz da lua não deixa de luzir durante o sono de vocês. A solitária flor germina, exibe suas galas, empresta seu aroma e cai murcha, mesmo sem ninguém ter reparado nela. A pérola das profundezas escuras dos mares é tão preciosa lá embaixo, como seria a luz do dia e na palma da mão de vocês, e que a própria ave não deixe de alegrar o bosque, porque muito solitário é que nele se encontrem. Pois bem, se tudo cumpre de modo tão admirável que se vê, se tudo indispensavelmente é realizado ao redor de vocês mesmos, oculta a todos os olhares, como vocês se atreveriam a não se conduzirem em todos os seus atos quando se consideram sozinhos, como se estivessem à vista de muitas testemunhas? Pergunta. Vocês, para não se sentirem tão culpados aos seus próprios olhos, poderão dizer que as leis que regem toda a matéria são a própria matéria, e que o seu modo de ser é esse, tendo somente que responder a forças exteriores também puramente materiais, enquanto vocês, seres animados, precisam ceder não somente a forças físicas, mas também a muitas outras, que na maioria das vezes em que vocês vacilam entre o bem e o mal, obrigam vocês a seguir o pior caminho, mesmo contra a correnteza da própria vontade. Vocês dirão que para todos os corpos inanimados existe somente um caminho a seguir, que é o caminho da natureza. Porém, aos olhos de vocês parecem muito estranhos, aparecem muitos outros caminhos sedutores que fazem vocês perderem a retidão das suas intenções. Desculpe infame baseada em inúmeros erros, justamente essas mesmas forças morais sobre as quais vocês tentam lançar todo o peso da sua ignomínia, seria um mais poderoso impulso que os obrigasse a seguirem um caminho certo, se não as destroçassem com as próprias mãos. Em todo o universo não existe força exterior que não encontre o seu equilíbrio em forças interiores. Se a luz faz a sombra fugir, a sombra faz a luz se turvar.
se os olhos de vocês apresentam os caminhos sedutores, e por causa disso precisam afundar no lodaçal de um vício, se a riqueza deslumbra, se a beleza seduz, se os prazeres encantam, também ressoa no peito de vocês a poderosa voz da consciência, misterioso tribunal que dita sentença mesmo antes do crime ser cometido. Para afugentar tantos males, tantos horrores que na terra os tornam cegos, direi a vocês 1000 vezes, ao sem afronte, vocês que vão à frente das gerações que no futuro surgirão regeneradas. Procure no universo o ponto mais elevado que possam aspirar suas forças e caminhe em direção a ele com certeza de alcançá-lo. Se nos seus olhos brilha um raio da virtude, se em sua testa luz a coroa da ciência, e em sua mão a espada da justiça para se medirem com o espaço, não acredito que são tão pequenos, não. Vocês são grandes, se existem seres imperceptíveis que vocês não conseguem ver, e se existem mundos que admiram vocês pela grandeza, eles também, por sua vez, se admiram da grandiosidade de outros mundos. Caminhem então, ganhem o céu, elevando-se da terra. Eis aqui condensado o ideal mostrado pelo Espiritismo, que como um elevado Espírito disse, é a verdade dos sábios, a alegria dos corações humildes e singelos, a consolação dos que choram e a esperança dos que sofrem, incentivando-nos a ir em direção a Ele pelo caminho da caridade e do estudo, sendo o seu lema fundamental o Deus pelo amor e a ciência. Memória sobre os fenômenos de materialização e transporte no Grupo Marieta de Madrid, redigida pela Comissão do Centro Familiar de Córdoba, que os presenciou. Córdoba, janeiro, ano de 1878. Na primavera do ano passado, era recebido neste círculo familiar de Córdoba o opúsculo intitulado As Mediunidades, com o qual nos favorecia o elevado Espírito de Marieta, e ao tratar do fenômeno dos transportes, explicando como eles poderiam ocorrer espírita e fluidicamente falando, foi perguntado pelo seu parecer sobre aqueles que diziam acontecer no chamado Grupo Marieta de Madrid, que tanto debate suscitavam entre os espíritas, ao qual respondeu que eram verdadeiros. Posteriormente, em várias outras sessões, no final falava: despécime de vocês para levar os doces ao pessoal de Madrid. Ou então falava daqueles fenômenos como coisa corriqueira, afirmando produzi-los ajudada por Petit e outros espíritos que, mesmo pouco evoluídos, possuem o grande poder fluídico. A confiança ilimitada que tão elevado espírito nos inspira nos faz adquirir veemente o desejo de presenciar esses fenômenos, convencidos até quase a evidência de serem de fato realizados. Tanto que, quando a Sociedade Espírita Espanhola publicou um manifesto, que assinado pelo senhor César Bassos, ocupava-se daqueles fenômenos, emitindo sobre eles um julgamento desfavorável, pedimos ao nosso orientador espiritual sobre alguma explicação sobre o particular, e ditou-nos a comunicação que a seu pedido dirigimos poucos dias depois a vários círculos, e que foi inserida também no dia 9 também no número 9 de É o Espiritista, correspondente a setembro próximo passado. Comunicação que também remetemos ao senhor Bassos, com carta particular, onde nós permitimos aconselhar para não julgar com tanta leviandade aquilo que não conhecia intimamente, aguardando para restabelecer seu critério que os fatos posteriores lançassem luz sobre os debatidos fenômenos, porque em polêmicas dessa índole vemos sempre um grave mal para a doutrina. Naquela época nós já estávamos em relações com o senhor Visconde de Torres Solanote, remetendo a ele o trabalho As Mediunidades,
para sua inserção no El Critério Espiritista, folheto que foi acolhido por aquele grupo com entusiasmo indescritível, visto que afirmava a certeza dos fenômenos que naquele jornal eram publicados. Nossas relações foram ficando a cada dia mais próximas. Com sinceridade e verdadeiro entusiasmo, escrevemos aos indivíduos daquele grupo que era nosso desejo participar dele, formando uma só família. Transcrevendo, além disso, uma comunicação espiritual assinada por Arma, aconselhando a eles resignação e heroísmo para continuar com os fenômenos. Com anterioridade, aquele grupo nos anunciara que em tempo oportuno seríamos convidados a presenciar uma ou mais das sessões que ali aconteciam. E foi assim, em verdade, pois cumprindo seu oferecimento, recebemos o convite para assistirmos 2 das sessões de materialização deles, além de mais de 2 das de comprovação que se verificaram com o centro de Barcelona. As sessões de materialização deveriam acontecer no dia 22 e 23 de setembro, próximo passado. Em 19 do mesmo mês saiu desta capital o irmão Pedro Solano, adiantando-se 3 dias na sua viagem com respeito aos outros que formavam parte deste círculo, porque ele precisava resolver outros assuntos em Madrid. No dia 20, dirigiu-se à residência do seu amigo A.A. Pérez, onde naquela manhã teve a honra de conhecer o distinto senhor Arguelles, ardoroso espírito determinado campeão da verdadeira doutrina em todas as suas manifestações. Aquele senhor, junto com o não menos distinto General A, vinham assistindo de algum tempo atrás as sessões de comprovação do Grupo Marieta. E como, por certos numerosos detalhes daquelas sessões, adquiriram dúvidas muito fundadas sobre sua veracidade, suplicaram ao P. Solano não visitasse o Visconde de Torres Solanote até as 9 horas daquela noite, quando devia acontecer uma daquelas sessões chamadas de comprovação. Essa circunstância contrariou um tanto o P. Solano, que no seu entusiasmo desejava imediatamente visitar o dito senhor Visconde e apertar a mão de todos daquele grupo. Porém, tendo dado a sua palavra a tão respeitáveis e sinceros espíritos, propôs a eles se evidenciar bastante na sessão, mesmo tendo de passar por cima das considerações sociais devido a uma casa que ele visitava pela primeira vez. Isso com o sincero objetivo de que a média pudesse vê-lo bem, fazendo possível se obter uma prova, mais uma, de tão sublime fenômeno de comprovação. Com efeito, às 8 horas e 45 minutos, o P. Solano tocava a campainha da casa do Visconde. Começava naqueles momentos a sessão, que foi interrompida para recebê-lo com alegria e a boa vontade, que ele sempre agradecera. A sessão interrompida continuou. A médium sofreu subitamente um desmaio que a levou ao leito de dor. E naquele mesmo momento, um bocado de sangue vermelho manchou uma toalha que das mãos do senhor Eugênio Collat passou para as do novo observador. Lembrando o P. Solano da sua proposta de se evidenciar bastante na sessão, sentou-se logo à cabeceira da doente. E ouvindo-lhe a voz um pouco rouca, deu-lhe passes fluídicos na garganta e no peito no espaço de cerca de 10 minutos. Sentou-se depois na cadeira ao lado do leito e viu com grande surpresa um grande rosário pendurado em uma das colunas da cama. Ali permaneceu Solano até que foi convidado a sair para o gabinete, onde todos os assistentes aguardavam a próxima comunicação do beato Simão de Rojas. Levantou-se e, quando estava no meio da alcova, recebeu em suas costas um punhado de belas flores, observando que a linha trajetória ou de projeção coincidia desde suas costas com a direção da porta de saída da alcova ao interior da casa. Porta onde muito bem pôde o espírito lançar as flores. Continuou a sessão e o senhor Manuel Salvador de Madre
entrou para entregar a médio doente 2 meias folhas de papel para receber a comunicação do espírito Simão de Rojas. Obteve-se uma bela comunicação. E pelo estado fragilizado da médio, concluiu-se a sessão sem qualquer incidente, além de aparecer sobre a cama da senhora doente uma quantidade respeitável de flores. Era sexta-feira à noite. E naquela hora, 10h35, foi levantada a ata que deveria ser depositada nos correios para que no dia seguinte, sábado, cruzasse com a carta que em Barcelona fosse depositada também naquela mesma hora, contendo a ata daquela sessão, que deveria coincidir exatamente em todos os seus detalhes com o acontecido na sessão presenciada pelo P. Solano. O domingo chegou e amanheceram em Madrid os irmãos Pedreiro R. Moreno e C. Garcia Torres. Naquele mesmo dia, às 13h30 daquela tarde, apareceram na casa do Visconde, acompanhado dos outros irmãos, a Pérez e P. Solano. Não assistiram os senhores General F.A. e Sr. Arguelles, porque, cientes de que imediatamente depois da comprovação seguiria a sessão de materialização, aguardavam serem convidados, porém receberam uma carta dizendo que, por indicação do espírito, ficavam eliminados da assistência àquela sessão de materialização que ardentemente desejavam ver. Começou então a sessão de comprovação. A carta de Barcelona foi aberta. E com verdadeira satisfação foi lida uma comunicação exatamente igual àquela obtida em Madrid, na sexta-feira, às 9h25 da noite. Todos os detalhes da sessão estavam corretos. A repentina indisposição da média, o aparente sangue vertido, as flores que sobre a cama aparecem, tudo igual, exceto a súbita e inesperada assistência de Solano à sessão e as flores lançadas às suas costas, fatos que não eram mencionados. Sem querermos com as nossas apreciações levar ao pensamento de ninguém as dúvidas que abrigamos sobre a autenticidade da intervenção espiritual nesse fenômeno de comprovação, sem querer negar a clara evidência da sonâmbula de Barcelona, filha da média de Madrid, e sem que a nossa intenção seja dar voz de alerta aos espíritos de Barcelona, cuja boa fé conhecemos, sabendo que teriam tomado todas as precauções convenientes, chama muito a nossa atenção o fato de a presença de Solano naquela sessão não ser vista em Barcelona, principalmente quando ele se evidenciou e fez notar nela de modo claro e diferenciado. E mais ainda chama nossa atenção por quanto segundo o relato dos mesmos assistentes a outras sessões anteriores, eram comprovadas em Barcelona até os mais mínimos detalhes de outras, como a queda de flores e doces, como a queima de uma cortina, como a mudança de pessoas de uma cadeira a outra, ou a outro lugar, e enfim, do fato mais leve até o mais importante que acontecesse naquelas sessões. Como então a presença de Solano não foi relatada, mal intencionados espíritos poderiam dizer que ela não estava prevista e que ela era aguardada no domingo e não na sexta-feira. Nós nos abstemos de fazer comentários e relatamos, mesmo que de passada, a segunda comprovação, vinda de Barcelona na quarta-feira seguinte. Aqui se referia ao que aconteceu na segunda-feira à noite. Deixando para depois nos ocuparmos das chamadas sessões de materialização, vamos dizer que, por acordo do senhor Visconde e o senhor Fernandes de Barcelona, ficou resolvido que, estando suficientemente claras e patentes as comprovações, deviam estas serem suspensas e darem-se por encerradas, assinalando como a última deste gênero a sessão acontecida na noite de segunda-feira, dia 23. Os 5 indivíduos do centro de Córdoba que estamos fazendo este fiel relato do ocorrido, presenciamos na segunda-feira à tarde a sessão de materialização, mas tendo 2 deles urgente necessidade de retornar aos seus lares naquela mesma noite, não puderam em modo algum ficar para a sessão de comprovação, apesar dos repetidos convites feitos pelo senhor Visconde. A média de um primo seu, o senhor Manuel Salvador de Madre. Em consequência, eles não assistiram à sessão, porque se ausentaram naquela noite. Os 3 restantes que permaneceram em Madrid também não assistiram, porque consideraram de maior interesse ocuparem-se dos seus próprios assuntos.
O senhor J. Arguelles não assistiu por indisposição de alguém de sua família. O senhor General J. A. também deixou de assistir porque naquela mesma noite viajava para Logrono. Efetuou-se a sessão, veio a ata de comprovação de Barcelona e nela aparece que na sessão estavam os cinco do Círculo de Córdoba e os 2 militares aludidos. Espíritos levianos diriam que parecia preparada de antemão aquela ata, como se fosse conhecida a assistência daqueles que expõem o próprio sossego a uma longa viagem para presenciar entusiasmados aqueles surpreendentes fenômenos. Por nossa parte, nada dissemos, deixando os comentários para quem quiser fazê-los. Passemos logo a essas debatidas sessões de materialização que tanto irão ilustrar a história da perseguição do espiritismo na Espanha. Seremos fiéis narradores de 2 delas e exporemos claramente a nossa opinião e daremos o nosso parecer sobre os fenômenos, demonstrando que eles são opostos ao sentido prático da doutrina regeneradora da humanidade. Diremos também que, apesar do nosso entusiasmo, vimos aquele que não os esclarecimentos que justamente temos perdido aos conhecedoras que eles nos deram para o mundo, para que o mundo espiritual observe como Deus lança salvar a eterna moral, a sua eterna moral, que ao progresso das humanidades conduz. A Médio das Flores, Visconde de Torres, Solanote, investigações no terreno dos fenômenos do espiritismo pelo grupo Espírita Marieta.